Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque ao Senhor e a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o ajudará. Salmo 37, de 3 a 5. Bem-vindo ao nosso grupo de estudo da Palavra de Deus. Queremos pedir você que deixe o seu like, já marque agora. Compartilhe o link com seus amigos para que eles também possam estudar junto conosco a Palavra de Deus e ative o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo. E inscreva-se se você ainda não é inscrito. Nós queremos parabenizar os nossos professores. Hoje é o dia do professor. Ensinar, nós sabemos que é um ato de coragem, de paciência e de amor. Todo grande profissional teve um dia um grande professor que acreditou no seu potencial. Então, ser professor é iluminar mentes e tocar corações. E se você é um servo do Senhor, você faz isso com os ensinamentos da palavra de Deus, às vezes sem palavras, só com a sua vida. Obrigada por você compartilhar a luz e a sabedoria de Deus conosco. Gratidão eterna gratidão a todos os professores pelo papel em nossas vidas, porque sabemos que nem todos os professores são valorizados, mas nós queremos dizer que nós valorizamos os nossos professores hoje e sempre. Se estamos aqui, é porque aprendemos, tivemos professores ao longo da nossa vida. Nós queremos também parabenizar os nossos aniversariantes. Dia 12 foi o aniversário da querida irmã Lenice, do PGM Frei Orlando. Também, no final de semana passado, no dia 12, foi comemorado os 23 anos de casamento da irmã Luciene e do irmão Josemar. Nós queremos dar o parabéns ao casal pelo aniversário de casamento. Dia 18 será o aniversário da querida irmã Janice, da nossa igreja. E dia 28 será o aniversário da querida irmã Letícia. Nós desejamos que Deus abençoe os nossos aniversariantes com muitos anos de vida, saúde, paz, sabedoria, alegrias e realizações em todas as áreas da sua vida. Vamos orar? Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Queremos não somente ler e estudar, mas queremos colocá-la em prática no nosso dia a dia. É no nome precioso de Jesus é que oramos. Amém. O nosso título hoje é Conselho para a Vida. Você já deu um conselho para alguém? Qual foi esse conselho? Aí é para você pensar, né? Um conselho para uma pessoa: olha, cuidado, vem um carro na hora de atravessar a rua, ou dizer: olha, vá ao posto de saúde, lá está dando a vacina, vamos tomar. Outras pessoas têm outros conselhos, mães que vão passando dicas para outras mães, há muitos conselhos, mas a palavra de Deus é especialista em nos dar conselhos para uma vida feliz. E nós vamos ver isso em Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, capítulo 12, versos de 8 a 13. E esse texto nos diz, então, Eclesiastes 12, de 9 a 13, nos diz assim: além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados provenientes do único pastor. O pastor aqui com letra maiúscula, né? O nosso Deus. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa o corpo exausto. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi dito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, em Eclesiastes, Salomão faz uma análise sobre a vida. Esse livro de Eclesiastes é uma análise. Depois de uma longa jornada de observação, avaliação, reflexão da vida, o pregador, que é o Salomão, ele chega ao fim do seu livro e oferece uma conclusão atual e
importante, explicando a razão para o que ele disse no início do livro, no capítulo 1, versos 13 e 14, nos diz: resolvi examinar e estudar tudo o que se faz nesse mundo. E aí tem mais alguma coisa que ele diz, e no final ele diz: e digo, tudo é ilusão, é tudo como correr atrás do vento. É como se a pessoa corresse por riqueza e não visse os filhos crescerem, né? Há muitas maneiras de se correr atrás do vento. A razão do livro é apresentada na forma de uma bela conclusão que não apenas dá sentido completo à obra, como também demonstra que a aplicação do seu ensino é fundamental ao servo do Senhor. O parágrafo final do livro exige de nós, leitores, o temor a Deus, pensando na obediência e observando o juízo futuro, tornando possível o verdadeiro desfrutar da vida. Ele também demonstra que, apesar de as coisas na vida parecerem futilidades, a verdade que nunca passa é o fato de que Deus é sábio, justo e muito bom. Pela experiência, Salomão nos ensina que o mais importante não é como começa, mas como se termina a vida. E para terminar bem, olhando para o passado com alegria, é preciso viver a vida, cumprindo o propósito de Deus. Tente se imaginar no lugar de Salomão, com tanta riqueza, tantas paixões e fama. Você daria o mesmo conselho que ele deu sobre a vida? Qual seria o seu conselho? Pense aí. Salomão começou bem sua jornada. Ele foi escolhido por Deus para suceder no trono seu pai, o rei Davi, sucedê-lo no trono de Israel e liderar aquele povo. Com sinceridade, quando ele ainda jovem, Deus apareceu para ele em sonhos e ele, com toda sinceridade, escolheu sabedoria em vez de riquezas. E Deus o abençoou com sabedoria, com riquezas, mas ao longo do tempo, no meio da sua jornada, ele deixou levar pela influência das muitas mulheres estrangeiras com quem se casou, suas concubinas também, que era muito permitido na época, e isso atingiu o coração e ele concordou com a adoração a ídolos. Aos olhos do mundo, Salomão aproveitou a vida, ele foi realizando os prazeres da carne. No entanto, no fim da sua jornada, ele declarou que riquezas, paixões e fama foram inúteis, era como correr atrás do vento. Ao olhar para trás, ele viu que não teve alegria, sempre alegria, muitas alegrias em todos os anos da sua vida, mas ele tinha muito arrependimento por ter se desviado da palavra de Deus e desobedecido às ordens do Senhor. Você tem procurado terminar bem a sua caminhada? Quais são as decisões que você tem tomado hoje que refletem isso? Salomão continua no versículo 11 nos dizendo que as palavras dos sábios são como aguilhões e a sua coleção de ensinos são como pregos bem encravados, quer dizer, bem fixados, dados pelo único pastor. Aqui ele está se referindo a Deus, o nosso único pastor. As palavras aguilhões se referem a aquelas varas compridas com um ferrão na frente era a parte de ferro que os boiadeiros levam para dirigir o gado quando eles estão sendo levados para algum lugar, para o curral ou para a pastagem, ou mesmo viajando de um lugar para o outro. Eles precisam seguir o caminho e alguns começam a desviar. Então, aquele aguilhão é para dar aquela ferroada no boi, no gado, para eles irem para o caminho. E é isso que Paulo está dizendo. Por outro lado, pregos bem encravados mostram que para ficar bem firme aquele ensinamento. A palavra de Deus não muda nunca. Ela é eterna. O que ele ensinou permanece para sempre, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Isso é muito bom sabermos que Deus não muda. Então, Salomão está dizendo que nós devemos e que a palavra de Deus, às vezes,
nos incomoda quando lemos, quando abrimos o nosso coração, lemos a palavra de Deus e dizemos: Senhor, eu quero te servir, eu quero te honrar. A palavra de Deus, o Espírito Santo nos mostram o caminho, aquilo que estamos fazendo que está errado. E às vezes dói como se fosse uma espetada, dizendo: olha, esse não é o caminho certo, você precisa ir para lá ou ir para cá. Deus quer acertar o nosso caminho. Por isso, essa ideia do aguilhão é uma pequena ferroada nos lembrando alguns problemas que vêm, alguma situação, dizendo: olha, esse não é o caminho certo. Não estou dizendo que todos os problemas, todas as dificuldades são aguilhões de Deus. Só estou dizendo que em alguns momentos Ele está nos mostrando qual é o melhor caminho a seguir. E a frase que Salomão vai dizer que é o pastor, né, o bom pastor, dados pelo único pastor, ele está usando o mesmo termo que o seu pai, Davi, usou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, ele está dizendo que o bom pastor, os conselhos, as orientações são dadas pelo único pastor. Nós temos um único pastor, que é o nosso Deus, e que o Espírito Santo, que é uma manifestação de Deus, se mostra no nosso coração e que fala ao nosso coração quando aceitamos Jesus, nos orientando o caminho a seguir. Então, a expressão é que devemos seguir o bom pastor e devemos cuidar, que o mais importante não é como começa a nossa vida. Às vezes começamos com muitas dificuldades, com muitos problemas, mas quando entregamos a nossa vida ao Senhor e seguimos os seus conselhos, nós somos abençoados e Deus vai nos orientando. E qual é o maior desafio que você encontra nesse texto que acabamos de ler, de Eclesiastes 12, versículos de 9 a 12? O versículo 12 diz assim, a primeira parte do versículo 12: quanto às coisas que forem além disso, meu filho, além daquilo que está escrito na palavra de Deus, fique atento. Então, quanto às coisas que forem além disso, meu filho, fique atento. É como se Salomão estivesse dizendo que o ensino mais importante é a verdade da palavra de Deus, que foi inspirada pelo nosso Senhor. E qualquer coisa que contradiga essa verdade, ela é um perigo para os servos do Senhor. Razão pela qual nós devemos estar buscando sempre ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Deus todo-poderoso. Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Deus está nos guardando, nos protegendo, nos orientando. Ele é o nosso Deus todo-poderoso. E a gente precisa estar confiando. O inimigo às vezes se mostra como uma coisa muito bonita. Ele apela para a vaidade humana, para os desejos da carne, para a cobiça, que muitas vezes abrigamos no nosso coração, para o pensamento, uns sistemas de pensamento que iludem as pessoas, fazendo achar que fazer parte de uma nata de intelectuais ou de um grupo de iniciados em um patamar superior do pensamento, com capas bonitas, essa é uma mentira e é um perigo real que tem arrastado boa parte da humanidade para o erro e, infelizmente, para a desgraça presente e até futura, se as pessoas continuarem, se a próxima geração continuar seguindo isso. A necessidade urgente é que o servo de Deus, que nós, como servos de Deus, precisamos aprender a palavra de Deus, aprender as Escrituras e colocá-la em prática na nossa vida, fazendo dela o nosso escudo contra o erro e contra as mentiras que o mundo traz para nós. A segunda parte do verso 12 nos diz: não há fim para a produção de livros e estudar demais exaustivo para o corpo. Aqui não está dizendo que a gente deve parar de estudar e que ninguém deve estudar, não é isso. Ninguém melhor do que Salomão para falar dos benefícios, dos cansaços causados pela busca aprofundada do conhecimento e pelo registro de tudo que se descobre, porque Salomão fazia isso o tempo todo. Ele era um homem muito sábio, ele queria aprender mais. Essa obra, a gente ficar procurando conhecimento,
nunca atinge o seu fim, porque sempre há mais o que aprender. Pois sempre há mais para descobrir, para registrar. Não que seja errado buscar conhecimento e transmiti-lo. O próprio Salomão escreveu 3 livros, Eclesiastes, Provérbios e Cantares, e ele se dedicou a pesquisar e a estudar. Mas há um preço a ser pago por isso. E ele, algumas vezes ele diz que é cansativo e que a gente não deve dar um limite. Você estudou, agora continua. Agora, a palavra de Deus, nós estamos sempre aprendendo a cada dia. E a palavra, Salomão está dizendo no verso 13, a conclusão de tudo que você ouviu. Você estudou, aprendeu. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isso deve ser feito por toda a humanidade. Todas as pessoas precisam aprender, temer a Deus, respeitar, temer no sentido de respeitar. Então, ele vem a essa conclusão que é o segredo da vida é adorar e obedecer a Deus. Não é um relacionamento dentro de uma caixinha, dentro do molde que alguém criou, mas é um relacionamento com Deus, que nós devemos temer, quer dizer, respeitar, reverenciar, adorar o nosso Deus e também obedecer, sermos fiéis, estarmos sujeitos à palavra de Deus. A segunda parte do texto nos dá a ideia de que obedecer a Deus é realmente para isso que Deus nos criou. E ele diz, pois Deus julgará todos os feitos, incluindo aqueles que são ocultos, tanto os bons como os maus. Então, ele está se referindo ao julgamento final, dizendo que tudo que fizermos, um dia vai aparecer, vai ser revelado. E ele fala isso como um incentivo para que nós rejamos, vivamos a nossa vida, buscando viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que um dia nós vamos prestar contas a Deus. E todos os feitos significa que não há prescrição para o pecado, Alguns erros jurídicos, as pessoas matam e, dependendo da situação, não há uma prescrição. Mas para Deus, Deus vai se lembrar de todos os nossos pecados e vai nos trazer a julgamento. Se aceitamos Jesus como nosso Salvador, reconhecendo que Deus nos ama, que o nosso pecado nos afasta de Deus, mas que Deus mandou Jesus para morrer na cruz por nós, e tomarmos a decisão de aceitarmos a Jesus, nós teremos os nossos pecados limpos e vai ser mostrado tudo no juízo final, mas Jesus vai dizer, olha, eu morri na cruz por ele me aceitou, por ela me aceitou. Então, todos os pecados foram perdoados. Que coisa maravilhosa saber que nós seremos julgados, mas não seremos considerados culpados, porque Cristo já nos perdoou. Mas isso não significa que eu vou agora fazer tudo de errado. Não, quando a gente recebe a Jesus, a gente tem o desejo de fazer o bem, fazer as coisas segundo a vontade de Deus. E quando erramos, o Espírito Santo traz à nossa mente a consciência de pecado. E nós nos aproximamos de Deus com o coração triste e dizemos, Senhor, me perdoa. E Ele está de braços abertos para nos receber e para nos perdoar. Então, o autor de Eclesiastes, o Salomão, o rei Salomão, o grande rei Salomão, nos lembra que cada ação conta dentro do registro de Deus e que devemos nos lembrar disso ao tomar nossas decisões diárias. Salomão termina o livro sintetizando que a vida humana tem 2 pontos principais: temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Em resumo, o que esse texto quer nos dizer é uma advertência, uma chamada sobre a importância de viver uma vida consciente de que Deus está conosco e dos seus mandamentos. E nós devemos lembrar que haverá um julgamento final e que as nossas ações, visíveis ou ocultas, vão ter consequências eternas. Então, é um convite a buscar uma vida de reverência e obediência a Deus, vivendo com consciência tudo que a Bíblia nos ensina, tudo que a palavra de Deus nos ensina. Vamos orar?
Senhor, muito obrigada pelo seu grande amor, pela sua misericórdia. Muito obrigada pela tua palavra que nos ensina que podemos estudar, buscar tantas coisas, aprender, mas acima de tudo, o conselho mais importante é temer a Deus, respeitar a Deus e obedecer os seus ensinos, adorar o nosso Deus. Muito obrigada, porque o Senhor mandou Jesus para perdoar os nossos pecados, porque o Senhor nos ama, nos perdoa, porque Jesus ressuscitou, nos garantindo a vitória sobre a morte. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te pedimos pelas famílias enlutadas, que o Senhor os console, que eles estejam sentindo a presença do Espírito Santo, confortando as suas vidas. Pedimos também, Senhor, pelas pessoas enfermas nos hospitais, em casa, num leito, ou aquelas que estão com necessidades especiais, que estejam confiantes no Senhor, que todas as nossas preocupações e ansiedades sejam colocadas diante do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigada pelo seu grande amor, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Nós queremos convidar você a participar conosco dos nossos cultos online, às terças e sextas-feiras, às 19 horas, e domingo, às 9h30 e às 18 horas. E nossos cultos presenciais, às terças e quintas-feiras, às 19 horas, agora mesmo está acontecendo o culto lá na nossa igreja, e também aos domingos, às 9h30, às 19 horas, você é nosso convidado especial à Rua do Senado, 308A, em frente à Mitsubishi. Deus a todos abençoe. Amém.